Sejam todos muito bem-vindos. Daqui a pouquinho, umas 6 horas, eu faço a chamada, tá certo? Como eu sempre gosto de fazer. Hoje nós vamos seguir no estudo dos princípios. Nós vimos a semana passada o início dessa unidade. Eu só revisar um pouquinho as aulas da semana passada, até aproveitando para saber se vocês têm alguma dúvida. Nós conversamos na semana passada sobre o princípio do devido processo legal, sobre o princípio da verdade real, e juntos com aqui todas as exceções que são características do estudo da verdade real. O que é importante em relação a esse estudo e que a gente precisa ter muito claro? Primeiro, a visão quase que dogmática, né, uma visão mais absoluta que nós encontrávamos no século passado, digamos assim, sobre a verdade real, ela já caiu por terra. A gente não vai ter mais uma visão tão absoluta de que o processo penal busca a todo custo, de todas as formas, de todas as maneiras, aquela verdade tendente a ser uma verdade absoluta. O que nós vamos perceber é que houve uma ressignificação da verdade real, para que a gente possa dizer que o objetivo do processo penal, por tudo que ele envolve, sobretudo pela resposta que ele vai dar, que é uma resposta que tende a ser mais dura, né, mais enfática, vai ser uma resposta que vai buscar o maior grau de certeza, o maior grau de convicção que ele possa extrair daquela prova. Então, por mais que a gente continue tendo a possibilidade de falar que a verdade real é e seguirá sendo um princípio de processo, a gente vai perceber, sobretudo diante das novas leituras feitas pela doutrina, de que a gente deve tomar essa ideia da verdade real de uma forma menos utópica, menos absoluta e um pouco mais balanceada, no sentido de que o que se busca no processo é essa aproximação com a verdade, digamos, uma maior semelhança em relação àquele determinado fato. É essa aproximação com a verdade que a gente vai sempre buscar quando a gente faz esse desenvolvimento da ideia atual, né, contemporânea, do princípio da verdade real. Vimos também, na quinta-feira passada, que essa busca pela verdade real, ela não é uma busca absoluta, ou seja, eu não vou perseguir essa verdade real a qualquer custo, de qualquer maneira. Existem situações em que a gente pode perceber que o processo vai adotar outras soluções, outras formas de perceber e de solucionar aquela determinada lide. Dentre essas exceções, eu destaquei para vocês os acordos penais, as situações onde o processo penal autoriza que a resolução daquele conflito, processo, seja feito através de um acordo. A gente tem isso no juizado especial, a gente tem isso num recente acordo chamado Acordo de Não Persecução Criminal, que nós vamos estudar na próxima semana, quando a gente for estudar o inquérito policial. Vimos que uma outra exceção importante por essa busca, por essa perseguição, digamos assim, à verdade real, são institutos próprios, perdão, da ação privada. Por quê? Porque a ação penal privada está caracterizada, a essência da ação penal privada é a facultatividade dessa ação, ou seja, essa ação não é uma ação obrigatória. O titular da ação, no caso o ofendido, a oferecerá, se quiser, nos termos que efetivamente quiser. Leiciane, seja muito bem-vinda, né? Fique tranquila. Tanto você e Vitor são muito bem-vindos aqui, tá certo? Não se preocupe, quando eu vou fazer a chamada daqui a pouquinho, eu levo em conta isso, tá bom? E se o Vitor quiser assistir a aula também, ele é muito bem-vindo. E quanto à questão de não desenrolar, nem se preocupe, porque com essa nossa imersão tecnológica, todo dia a gente tem efetivamente uma novidade para aprender nessa esfera. Queridos, então a gente viu que aqueles institutos da ação penal privada, por
pela característica essencial que essa ação tem, que é a facultatividade, ela representará também uma exceção a essa busca pela verdade real, especialmente considerando que essa ação só existe se e somente se o ofendido desejar, se ele de fato quiser. Vimos que as três últimas exceções à verdade real representam cada uma delas um princípio. O princípio da vedação a reformar-se impérios, que eu brincava com vocês, que a gente pode chamar esse princípio de princípio tiririca, né? Pior do que tá, não fica. Princípio da vedação à revisão criminal pro societá, aquele princípio que diz que, uma vez ocorrendo o trânsito em julgado de forma plena, de forma integral, essa ação não poderá ser alterada contra a defesa, somente a defesa pode pleitear e buscar a rescisão daquela determinada decisão. E vimos, no finalzinho da aula de quinta-feira, que a última das exceções ao princípio da verdade real é a vedação constitucional e legal à produção de provas ilícitas. Então, eu dizia a vocês de que os fins não justificarão os meios sempre, ou seja, eu não posso, em nome dessa busca, em nome desse objetivo, que é chegar a essa verdade real, ou seja, a essa maior aproximação com a verdade dos fatos, eu não posso tolerar que isso me autorize a usar qualquer tipo de prova, qualquer tipo de elemento de convencimento. O caminho a ser percorrido pelo processo há de ser um caminho lícito. E eu destaquei que só há um caso, só há uma hipótese, só há uma situação na qual nós iremos autorizar o uso de provas ilícitas. Isso ocorre sempre quando tiver aquele binômio essencial. A prova favorece a defesa e é a única prova que a defesa tem. Então, é uma prova que favorece a defesa e é a única prova que efetivamente nós vamos tomar como uma prova válida. Então, na hora que eu tenho a combinação desses dois fatores, ou seja, é uma prova da defesa e é uma prova que caracteriza a sua única forma de fundamentar a sua tese, nesse caso, mesmo diante da vedação constitucional à produção de provas ilícitas, nesse caso, eu vou sim autorizar o uso daquela prova. E isso decorre de quê? Decorre de que eu tenho aqui um conflito entre a ampla defesa e o princípio da vedação a uso de provas ilícitas. Veja que são dois princípios constitucionais. Ambos estão expressamente na Constituição, no seu artigo 5º. Mas o Supremo entende que se eu perceber, se eu demonstrar que aquela prova é a única prova que a defesa tem para fundamentar sua tese, mesmo tratando-se de uma prova ilícita, ela vai poder ser utilizada. Essa a interpretação do Supremo, ela é muito oportuna para a nossa aula, porque ela deixa muito claro a necessidade que o princípio da ampla defesa passa ou possui no processo criminal. A gente vai começar, então, por aqui. Hoje nós vamos nos dedicar ao estudo da ampla defesa e do contraditório no processo penal, e na aula de quinta-feira, na aula de depois de amanhã, a gente vai falar sobre os princípios últimos que nos faltam, que são princípios mais numerosos na sua quantidade, mas bem mais simples na sua compreensão. Então, hoje a gente vai falar sobre a ampla defesa e o contraditório, e quinta-feira a gente vai conversar sobre os últimos princípios processuais penais que eu quero ver com vocês. Mas antes de avançarmos para a aula de hoje, como eu sempre gosto de fazer, alguma dúvida sobre o que nós conversamos na semana passada? Vimos o devido processo legal, vimos a verdade real, vimos as exceções à verdade real. Alguma dúvida? Qualquer coisa, fala, tá? Então, hoje a gente vai falar, num primeiro momento, do princípio, que é o terceiro princípio que a gente está estudando, que é o princípio da ampla defesa. Então, o princípio da ampla defesa
o primeiro dos princípios que eu quero com vocês estudar na aula de hoje. Primeira coisa, a ampla defesa ela não é um princípio exclusivo do processo penal, é um princípio de direito processual como um todo. Vocês o estudaram no semestre passado, lá na disciplina de teoria geral do processo. A Constituição expressa que diz que aos litigantes em processos administrativos ou judiciais serão garantidos o contraditório e a defesa com todos os meios e recursos a ela inerentes. Então, são dois princípios previstos no mesmo inciso da Constituição e que são aplicáveis, como a própria Constituição indica, são aplicáveis a todo e qualquer processo, processos administrativos e processos judiciais. Então, no momento em que eu sou, usando aí a linguagem da Constituição, no momento em que eu sou um litigante, quer em processo administrativo, quer em processo judicial, eu tenho garantido a mim a ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes. Agora, o que acontece? Apesar de ser um princípio geral de processo, esse princípio, no processo penal, ele adquire uma coloração especial, tá? Eu conversei com vocês na aula de terça-feira passada, e dizia que muitos dos princípios que nós iríamos estudar são princípios que vocês já tinham visto. Agora, que eles acabavam por adquirir, dentro do processo criminal, uma coloração diferente, mais intensa, mais robusta. O princípio da ampla defesa é um exemplo disso. E o que a gente vai ter aqui? Ora, a gente precisa entender, no primeiro momento, que o processo penal ele é guardado por algumas características muito próprias. Eu estou falando de um processo que vai instrumentalizar, que vai operacionalizar aquele poder mais enfático do Estado, que é o poder de sanção das condutas mais graves que o indivíduo pode vir a praticar. Veja, o poder de coerção do Estado é levado, através do exercício do processo penal, ao seu nível máximo. A gente pode falar aqui de pena de morte, né? Claro, no caso da Constituição brasileira, apenas naquele cenário de guerra declarada, mas é possível, né? Esperamos que nunca isso venha a ser aplicado, mas em teoria está lá no texto da Constituição, mas principalmente penas de prisão e penas de restrição de direitos. Então vejam que aqui a gente vai ter uma resposta do Estado muito contundente, muito dura, como em nenhum outro ramo processual a gente vai enxergar. Então, isso faz com que a aplicação desse princípio venha a acompanhar integralmente aquela determinada intensidade, né? Então, a gente vai... assim, a gente vai falar dele ainda hoje, né? A gente vai falar sobre ele ainda hoje. Então, veja, o princípio da ampla defesa, ele passa a adquirir no processo penal uma intensidade maior, mais vigorosa do que nos outros ramos do processo, exatamente porque a gente está falando de um processo que é mais radical na sua atuação. Não é à toa que, se a gente analisar o conflito essencial, fundador do processo penal, é aquele conflito, tantas vezes eu já falei para vocês, que é o direito, né, à liberdade, de um lado, e o direito de punir, do outro. Né? Ou seja, jus libertatis e jus puniendi. Então, esse é o conflito que é o conflito base, nascedor do processo criminal como um todo. Então, não é à toa que toda a carga de desenvolvimento do processo criminal é dotada de uma carga mais intensa. Eu vou ter aqui uma carga mais contundente, uma carga mais vigorosa em relação a isso. Então, o que eu estou querendo dizer, o princípio do contraditório e o princípio da ampla defesa, esses princípios que nós vamos estudar hoje, são princípios que estão previstos na Constituição
e são aplicados ou aplicáveis a qualquer ramo processual. Tanto é que vocês os estudaram na teoria geral do processo. Agora, quando a gente chega na estrutura do processo penal, eles adquirem, eles passam a ter, eles possuem uma intensidade maior na sua aplicação. Só para deixar claro aqui um exemplo disso. Se o juiz criminal percebe que aquele réu está indefeso, porque o advogado, apesar de formalmente existente e formalmente constituído, nada fez no processo, não peticionou, não apresentou requerimento de provas, não apresentou elementos para a construção de uma tese de defesa, o juiz pode, inclusive, agindo de ofício, desconstituir aquele defensor. Então, se o juiz percebe que o advogado, apesar de presente formalmente, não está materialmente exercendo aquela defesa, consequentemente, do ponto de vista material, o réu está indefeso, o juiz poderá, de ofício, afastar aquele defensor, afastar aquele advogado e permitirá ao réu a indicação de um novo advogado, e se o réu não fizer, ele próprio nomeará um advogado. Então, é um exemplo muito radical, é verdade, mas possível de ser aplicado na prática, e que demonstra muito claramente, e que atesta muito claramente essa intensidade, né, essa coloração que o processo penal acaba por ter. Então, o princípio é o mesmo princípio da teoria geral, mas com mais força, com mais intensidade. Então, essa é uma breve introdução para que a gente possa entender o porquê da necessidade, da importância de nós estudarmos esses princípios no processo penal, considerando o fato que vocês já estudaram no semestre passado. É que aqui, apesar de a gente estar se referindo ao mesmo princípio, a gente está falando do mesmo princípio, ele possuirá, sim, uma coloração maior, uma coloração mais intensa. A ampla defesa no processo penal, ela se materializará através de duas faces. Então, a gente vai ter a ampla defesa materializada através de dois elementos, de duas faces. De um lado, a gente vai falar da chamada autodefesa, que é a defesa apresentada pelo próprio réu. E, do outro, a defesa técnica, a defesa feita pelo advogado. Então, a ampla defesa, ela se materializa através de duas dimensões. Uma que nós vamos chamar de autodefesa, que é a possibilidade que eu dou ao réu de, interagindo com o processo, trazer elementos, trazer argumentos que favoreçam, que colaborem com a sua defesa. E do outro lado, boa noite, Evanilson, seja bem-vindo. Do outro lado, a chamada defesa técnica, essa feita por nós, técnicos, por nós, advogados. Então, a gente vai ter essa convivência no processo penal de duas dimensões, a autodefesa e a defesa técnica. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas e principalmente entender como é que se dá a conexão entre elas. Então, quando a gente fala de autodefesa, nós estamos dizendo o seguinte, que no processo criminal, o acusado, o réu, ele tem voz ativa e ele vai ter a possibilidade de colaborar com o processo, colaborar com a sua defesa e apresentar argumentos que lhe sejam favoráveis. Rafael, em que momento essa autodefesa ela vai se materializar? Em que momento ela vai efetivamente se concretizar? Já não há um momento único. Claro que a autodefesa ela tem um ápice no seu exercício no momento do interrogatório, que é aquele momento em que o réu diretamente interage com o juiz, respondendo às perguntas do juiz, respondendo às perguntas das partes,
e o réu poderá, ali, de forma muito direta, muito expressa, explícita, apresentar seus argumentos e suas teses de defesa. Então, o momento do interrogatório acaba por representar o ápice, o momento mais agudo da autodefesa. Agora, não dá para a gente afirmar que apenas no interrogatório é que o réu pode exercer a sua autodefesa. Insisto, no interrogatório, no momento em que ele vai ser ouvido pelo juiz, é claro que essa autodefesa se materializa de forma mais robusta, mas isso não quer dizer que ela se limite a esse momento, porque veja só, no momento em que eu escolho o meu defensor, já é um exercício concreto da autodefesa, eu posso, a qualquer momento do processo, ir ao juiz e dizer, olha, juiz, tem uma determinada prova que eu considero importante, mas o meu advogado, por algum motivo, não quer produzir. Mas eu considero que seria interessante caso o senhor autorizasse a produção. Rafael, isso é comum? Claro que não, óbvio que não. Mas não quer dizer que não seja possível, ou seja, que eu vá até o juiz, às vezes até durante uma audiência, e diga, excelência, tem uma testemunha que eu queria ter trazido para o processo, o advogado disse que não precisava, mas ela é importante por isso, por isso, por isso. E o juiz, caso se convença disso, poderá admitir aquela determinada prova. O que eu quero dizer para vocês é a autodefesa é essa face da defesa, da ampla defesa, materializada, exercida pelo próprio réu. Que, claro, o momento mais agudo, né, mais fácil de nós visualizarmos é no momento do interrogatório, mas nem de longe é o único momento. Letícia, é possível sim, porque veja só, por mais que o auto de prisão em flagrante, como a gente vai ter a oportunidade de estudar juntos nesse semestre, ele tenha um olhar muito focado apenas para a formalização daquela prisão em particular, não há como a gente afastar a ideia de que, naquele primeiro momento, um momento ainda muito embrionário da persecução criminal, né, depois desse momento é que virá inquérito policial, ação penal e todo o resto, mas se eu falo, já é um exercício concreto da minha autodefesa, eu já estou ali expondo ali meus argumentos e minhas ideias, então é perfeitamente possível sim, que a gente visualize que nesse momento já se pode falar no exercício. Claro que a relevância da autodefesa em particular e da ampla defesa como um todo será muito maior na fase judicial, na fase posterior. Mas, considerando que aquele momento ele já está falando, né, ele já está indicando para aquela autoridade policial qual é o elemento que ele considera sobre o fato, sobre aquelas circunstâncias, isso corroborará com a sua tese de defesa. Tá? O Vitor pergunta, professor, o que aconteceria se eu, um réu, mas também um advogado, fizesse esses dois tipos de defesa ao mesmo tempo? Seria possível ao mesmo tempo? Não, Vitor. Só uma dúvida, Vitor, me esclareça. Quando você diz assim, se eu, réu, é porque você está se encontrando na condição de advogado também ou não? A minha pergunta é se eu, como advogado, se eu posso fazer minha própria defesa técnica nesse sentido ou se seriam duas defesas diferentes. Tá? Fairuze, não se preocupe, viu, querida? Eu entendo, a gente tem essa questão técnica, fique absolutamente tranquilo, o que importa é que você esteja aqui com a gente, e de qualquer maneira, essa aula, como sempre, vai estar sendo gravada, e daqui a pouco vai estar disponível para vocês. Vitor, veja, a autodefesa, ela é promovida pelo réu. Tá? Eu chego já na tua pergunta, quero só fechar aqui algumas ideias, eu já chego na tua pergunta, porque agora eu entendi bem. A autodefesa, portanto, é essa face da autodefesa que o próprio réu apresentará, trará ao processo a sua versão sobre a sua defesa. Essa autodefesa, vejam só,
ela é facultativa. Então, eu posso perfeitamente ter um processo válido, eficaz, sem qualquer tipo de invalidade, mesmo que eu não visualize uma autodefesa, mesmo que o réu silencie todo o processo. Zero problema. Agora, quando a gente vai para a outra face da ampla defesa, que é a defesa técnica, esta sim, essa defesa feita pelo advogado, essa sim é obrigatória. Então, eu não posso visualizar um processo sem defesa técnica. E aqui, quando eu falo sem defesa técnica, eu quero que fique claro o seguinte: essa defesa técnica ela tem que ser existente do ponto de vista formal, mas principalmente do ponto de vista material. Não resolve, não atende ao princípio da ampla defesa simplesmente eu ter um advogado nomeado, ou ter um advogado responsável pela minha defesa. Ele tem que produzir de forma concreta uma tese de defesa robusta, peticionando, produzindo provas, inquirindo testemunhas, contradizendo os argumentos da acusação, contradizendo as provas da acusação, tem que existir, do ponto de vista material, tem que existir de forma concreta. É assim que a gente vai visualizar a existência material dessa defesa técnica. E um processo sem defesa técnica, um processo em que eu não tenha a defesa técnica, é um processo completamente nulo. Né? Nesse sentido, eu até destaco a vocês, deixa eu só transcrever aqui na literalidade, a súmula 523 do STF. Então, o que eu quero que vocês entendam por hora? A ampla defesa no processo penal, ela se materializará através dessas duas faces, né, da autodefesa, que é aquela atuação do próprio réu, e a defesa técnica, sendo que a autodefesa ela é facultativa, mas a defesa técnica é obrigatória. Veja o que diz aí a súmula 523. No processo penal, falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu. Então, a falta de defesa, leia-se material e formal, gera a nulidade do processo. Aí, voltando um pouco à tua pergunta, Vitor, e a da Cristine, que me auxiliou aí na compreensão da pergunta, não há nenhuma vedação no processo, vejam só, não há nenhuma proibição no Código de Processo Penal a que o réu, que seja advogado, portanto, que ele seja regularmente inscrito no quadro de advogados da OAB, ele faça por meio próprio a sua defesa. Não existe proibição, não existe vedação. Agora, o Estatuto da OAB não recomenda isso. Tá? Então, não é recomendável que o advogado, por meio próprio, advogando em causa própria, possa promover a sua defesa. Não é proibido, mas não é recomendável. E por que não é recomendável? Porque é muito difícil, quando você ocupa os dois papéis, você é réu e você é o advogado, de você ter uma isenção plena para isso. Veja, quando eu advogava, né, atualmente estou afastado da advocacia por trabalhar no Tribunal de Justiça, mas há uns anos atrás, isso em vários anos atrás, talvez aí uns 13 anos atrás ou mais, na verdade um pouquinho mais, pode ser uns 15 anos, sabe aquele pão de açúcar que tem ali perto da Unifor, aqui pertinho, eu moro perto da Unifor, aqui perto, ali onde tem a Newland, tem o McDonald's por ali, com certeza vocês sabem do que eu estou me referindo. Eu parei meu carro ali há uns anos atrás, entrei no Pão de Açúcar, quando eu voltei, tinham rompido o vidro do meu carro e tinham furtado, na época, o som do carro. E eu me ingressei com a ação de reparação de danos contra o Pão de Açúcar e contra o estacionamento. A súmula do STJ, que diz que se o estacionamento for oferecido, o estabelecimento é responsável,
pelos danos, é matéria simulada pelo STJ. Mas eu advoguei em causa própria, preparei a petição, ingressei com a petição. Veja, eu estou falando de uma petição civil, nada a ver com a petição criminal, nada a ver com jurisdição criminal. Na contestação, o Pão de Açúcar veio contestando e dizendo que aquele fato nunca tinha acontecido. Eu estava mentindo, que aquele fato não era existente, que eu estava querendo me aproveitar da situação e etc. Aquilo me deixou tão transtornado de eu ler uma contestação de que eu estava a mentir, de que eu queria, na verdade, ser malandro, que eu não consegui escrever a réplica do processo. Pedi a um amigo, advogado, e ele assumiu o processo doravante. Então, é um pequeno e rápido testemunho meu do quanto é complicado, do ponto de vista prático, você exercer os dois papéis. Apesar de não haver vedação, é muito longe do recomendável esse tipo de prática. Por quê? Porque você está muito contaminado ali com emoções, muito contaminado com aversão, muito contaminado com uma análise, com um olhar sobre o fato, e aí talvez você não consiga ver, ou muito provavelmente você não conseguirá ver quais são os elementos completos do processo, os detalhes de prova, e isso pode gerar algum tipo de prejuízo. Então, respondendo objetivamente, é possível? É, mas não é muito comum e muito menos recomendável. Então, nesse caso, o juiz não poderia proibir, caso você se habilite dizendo, olha, eu vou, sendo eu advogado, promover eu mesmo minha defesa. Mas é difícil do ponto de vista prático. Tá bom? Então, veja, a autodefesa, portanto, tem esses dois olhares, a defesa técnica de um lado e a autodefesa do outro, tá? Eu vou fazer só a chamada, por favor, não saiam, só um minutinho para eu fazer aqui rapidinho a chamada e a gente já continua, tá? Não me abandonem, por favor. Já estou concluindo aqui, só um minutinho mais. Já termino.
Leiciane, já dei aqui a presença para você e para o Vitor, viu? Você e ele estão devidamente presentes. Queridos, então eu pergunto a vocês, essa lógica, né, entre autodefesa e defesa técnica, uma opcional, outra obrigatória, uma feita pelo réu, outra feita pelo advogado, tá claro? Isso é tranquilo? Agora eu queria falar com vocês algo muito interessante, ainda em relação a essas duas dimensões da defesa. O ideal, o recomendável, né, o que se espera, digamos assim, é que elas, autodefesa e defesa técnica, falem, dialoguem a mesma língua. Né? Então, ora, eu, como advogado, vou conversar com o réu e vou dizer, olha, a nossa tese de defesa é essa, a gente vai dizer isso, 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 isso. Então, quando você for ser interrogado, né, já que a nossa tese é essa, você vai ajudar com a tese dizendo isso, 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 isso. Eu confesso a vocês, aí é uma opinião muito do Rafael, certo? É muito do Rafael, o que eu vou dizer, não é nem do professor, é do Rafael. Durante todos os anos que eu nunca gostei muito e nunca fiz, realmente nunca fiz, aquela história que é muito comum, eu sei que muitos colegas fazem, é, e, e é mais ou menos usual, de você instruir o réu, de você instruir a testemunha, olha, você tem que dizer isso, você tem que dizer aquilo. Eu, pessoalmente, nunca gostei muito de fazer isso, porque eu sempre visualizei uma cena na minha cabeça que me apavorava, que era você instruir uma testemunha e durante a audiência a testemunha dizer, doutor, como foi mesmo que o senhor disse que era para eu dizer? Então eu sempre me apavorei com essa possibilidade, que eu acho que num momento como esse, a única coisa que você tem que fazer é simular um desmaio, né, para você sair dali. Você não tem mais o que você vai fazer no processo, quando a testemunha na frente do juiz diz o que o senhor disse mesmo que eu era para dizer. Então, quando eu conversei com as testemunhas e conversei com o réu, durante todos os anos que a gente foi advogado, ele disse, olha, vamos trabalhar com a verdade, é melhor uma verdade que a gente tem concreta, que a gente sabe que pior não vai ficar, do que a gente inventar uma história mirabolante, extraordinária, mas que vai cair no meio do processo e a gente vai ter dificuldade com isso, né? Então, Vanessa, eu tinha pavor disso, eu disse, não vou correr esse risco, até que os processos passam, mas a nossa imagem, o nosso nome fica. Então, diante disso, eu realmente nunca gostei muito dessa instrução tão dirigida ao réu. Mas você conversa com o réu, sinaliza qual é a sua tese de defesa, quais são os pontos importantes. Então, óbvio que o ideal é que a defesa técnica e a autodefesa caminhem, se desenvolvam no processo na mesma vibe. Né? Isso é o ideal. Estão caminhando na mesma direção, estão caminhando na mesma frequência. Agora, pode acontecer o seguinte, e o que eu vou mostrar para vocês aqui é muito mais comum do que vocês podem imaginar. Pode haver uma contradição entre a visão, a versão, a tese apresentada pela autodefesa, em outras palavras, pelo próprio réu, e a tese apresentada pela defesa técnica. E por que isso não é tão raro? Por que é comum até a gente visualizar esse tipo de situação? Por a seguinte circunstância. Há no senso comum uma ideia, repito, relativamente difundida, de que para que eu me defenda no processo penal, o único caminho que eu terei é dizer que não fui eu que pratiquei aquele fato. Portanto, a negativa de autoria acaba sendo, e essa ideia, insisto, ela é muito recorrente no senso comum, de que eu terei ali uma atuação única, dizer, não fui eu não agi efetivamente para praticar aquele fato. A negativa de autoria ela é interessante, né? A negativa de autoria ela é muito interessante e ela vai representar muitas vezes uma tese a ser construída, mas é uma tese difícil, né? Uma tese que ela é
difícil. Por quê? Estou vendo aqui Tiziana, conhecendo André, né? Nesse mundo louco, a gente se conhecendo remotamente, né? Obrigado aí pela participação de vocês. Quanto a essa questão de câmera e microfone, como já falei outras aulas, fiquem super à vontade. Para mim é uma alegria vê-los, mas eu quero que vocês fiquem muito à vontade. A gente já tem tanta coisa que se preocupar no atual momento, e isso não quero que seja uma fonte de preocupação. Na verdade, não quero que nada na minha disciplina seja fonte de preocupação, mas obrigado, bom conhecê-los, né? Então, veja só, o que a gente vai ter é a ideia de que o ideal é que eles caminhem juntos, o ideal é que essas teses caminhem juntos, mas muitas e muitas vezes o réu não vai conseguir perceber que ele pode confessar e que a confissão seria o melhor caminho. Então, às vezes, é absolutamente impossível você colocar na cabeça do réu a ideia de que ele deve confessar que aquele caminho é o mais adequado. Porque é muito comum o cara dizer, não, só tem um caminho, vou dizer que não fui eu, vou morrer negando. Quanto eu negar, eu estou safo. E aí se instaura uma dificuldade. Qual é? O réu, durante o seu interrogatório, portanto, no pleno exercício da sua autodefesa, diz, não fui eu, doutor, não estava ali, não conheço essa pessoa, não sei de quem se trata, nunca fui naquele local, não posso nem responder por isso. Só que o defensor técnico, aquele que é responsável pela defesa técnica, olhando a prova dos autos, vai dizer, não tenho como sustentar isso. A prova, ela é muito robusta de que foi ele o autor. O melhor caminho seria, por exemplo, trabalhar com a legítima defesa, ou com a violenta emoção, ou com a desclassificação. Muitas vezes o trabalho do advogado criminal é buscar uma pena menor. Aquela história, se a queda é inevitável, que ela seja menor. E aí, olha o conflito que se instaura. De um lado, o réu dizendo, não fui eu, do outro, o advogado dizendo, olha, foi ele. Foi ele que praticou o fato. Agora, ele fez por legítima defesa. Ele fez por estado de necessidade. O que acontecia aqui antes? Antes, nós tínhamos uma visão, e quando eu digo antes, eu estou falando, vocês são muito jovens, eu estou falando de uma realidade dos anos 80 até o comecinho dos anos 90 do século passado. O juiz tinha a seguinte situação diante dele. Tinha eu dizendo ele não foi o autor, já vou corrigir aqui, Caio. O réu dizendo não fui eu o autor, quando, na verdade, o defensor dizia que era ele. Qual era a visão antiga que nós tínhamos? O juiz, sem olhar a prova, sem valorar a prova, sem analisar a prova, o juiz fazia uma escolha e liminarmente afastava uma das teses. Então, tinha um braço da doutrina que dizia assim, olha, o juiz deve olhar só as teses que o réu trouxe. Porque ninguém fora o réu pode confessar. Havia um outro lado que dizia, não, o juiz descarta de sair das teses do réu, o réu nunca abriu o Código Penal, e ele vai olhar apenas e tão somente as teses do defensor, da defesa técnica. Era assim que se desenhava, veja, numa visão muito radical, a leitura do que nós estamos tratando, contradição de teses. O entendimento contemporâneo, sobretudo o entendimento do Supremo, vai num sentido bastante diferente. Ele vai dizer, olha, se o juiz, sem nem analisar a prova, sem nem olhar para a prova, ele afastar ab início de saída uma das teses, simplesmente porque ela foi apresentada pelo réu ou pelo defensor, ele pode estar afastando a mais viável das teses. Ele pode estar afastando aquela que tem mais ressonância com a prova. Então, se ele pensar, não, só quem pode confessar o réu, se o réu está dizendo que não foi ele, eu vou usar só essa tese e vou descartar todas as teses do defensor, ele pode estar jogando fora, sem nem valorar, sem nem analisar, sem nem fazer o contraponto com a prova, ele pode estar descartando a mais viável
das teses. Então, o que é o entendimento moderno sobre a contradição de teses? É o seguinte: o juiz deverá ignorar quem trouxe a tese, não me importa quem trouxe essa tese para o processo, o que me importa é a tese em si. E ele vai organizar essas diversas teses, por mais contraditórias que pareçam, dentro do que nós vamos chamar de ordem de prejudicialidade. Ordem de prejudicialidade. O que é isso? O juiz vai começar analisando a tese mais ampla e depois, à medida que ele vai rejeitando cada uma das teses, ele vai analisando a seguinte, mais estrita, até, se for o caso, não há problema, que ele descarte todas. Ele diga, olha, nenhuma das teses de defesa me convenceu. Não tem problema, desde que ele enfrente todas elas. Porque se ele afastar liminarmente uma delas, repito, ele pode estar tirando do processo aquela que salvaria o réu. Então, ele ignora quem trouxe a tese, não interessa o dono, o autor da tese, o que interessa é a tese em si. Então, vamos supor, o réu disse que não foi ele. Interrogatório, o réu diz, olha, não fui eu, não estava lá, não sei quem é essa pessoa, eu estava em outra cidade. O defensor, o advogado, diz, olha, não é bem assim não. Foi ele estava lá, ele agiu realmente praticando aquele fato, mas ele agiu por legítima defesa. E outra coisa, excelência, caso vossa excelência não entenda que aquela lesão foi derivada da legítima defesa, entenda que ele agiu, e aí ele apresenta uma tese secundária com violenta emoção. A violenta emoção, vocês sabem, estudaram já nas disciplinas de direito penal, é uma tese que eu vou diminuir a pena, não tenho isenção de responsabilidade, mas eu tenho uma diminuição de pena. Então, olha o panorama. O réu dizendo que não foi ele. O defensor dizendo, olha, foi ele, mas por legítima defesa. Caso o senhor não entenda a legítima defesa, é violenta emoção. O que é que o juiz faz? Organiza essas teses dentro de uma ordem de prejuízo ou de prejudicialidade. Ele vai primeiro avaliar a mais ampla. Qual é a mais ampla? A negativa de autoria. Aí ele vai analisar, não, realmente há elementos de prova que me dizem com segurança de que o réu foi o autor. Então ele rejeita a tese de negativa de autoria. E aí ele passa para a tese seguinte, nesse caso a legítima defesa. Depois ele passa para outra, que é a violenta emoção. Veja, por que é que esse entendimento de organizar as teses dentro de uma ordem lógica e enfrentar todas as teses é importante? Porque é isso que vai garantir a ampla defesa. A ampla defesa pressupõe o enfrentamento de todas essas teses. Isso é tão forte que não é só da gente. Se você olhar a redação do CPC de 2015, ele diz lá expressamente, o juiz tem que enfrentar todos os argumentos, teses e etc. trazidas pela defesa no processo. Veja que mesmo no processo civil, que é, sob determinado aspecto, menos radical no apego à ampla defesa do que nós, no processo penal, também o juiz não deveria deixar de considerar, avaliar, enfrentar, valorar cada uma dessas teses. Então, em resumo, a contradição de teses, beleza, esqueça quem é o autor daquela tese, olha só a tese em si e enfrenta cada uma delas. O juiz pode rejeitar todas, mas ele tem um dever de enfrentar cada uma das teses. Rafael, e se ele passar por cima, o que acontece? Aquela decisão poderá ser nula. Ela poderá ser nulificada no futuro pelo fato do juiz não ter enfrentado. Isso nem sempre é fácil, tá, pessoal? Eu já, por exemplo, no meu ofício no tribunal, hoje eu estou um desembargador na jurisdição privada, na jurisdição civil, mas durante muito tempo a gente passou a jurisdição criminal. E muitas vezes a gente recebia recursos da defesa com 4, 5, 6 teses diferentes. E a gente tinha que enfrentar uma, por mais imbecis que fossem. E quando eu digo imbecil, não é necessariamente um tom depreciativo, é porque tem algumas teses que são imbecis mesmo. Eu vou contar uma coisa, vocês não vão acreditar, obviamente, vão dizer que eu estou mentindo, que é papo de professor, mas eu juro que é verdade.
Chega para a gente um recurso em grau, uma apelação, portanto, em grau de recurso, o cara tinha sido condenado no interior por ter furtado duas balanças de um açougue. Ele furtou duas balanças de um açougue. Entrou de madrugada, furtou as balanças, levou para a cidade do lado e vendeu na praça, na feira que havia lá. Pronto, foi preso e foi condenado por furto qualificado. Em grau de recurso, ele alegava uma preliminar e alegava uma tese no mérito. Qual era a preliminar? Ele dizia o seguinte: primeiro, qual era a tese principal? Ele dizia que, de fato, tinha subtraído aquelas balanças. Mas ele havia subtraído aquelas balanças, estou falando de balanças grandes, né, comerciais de um açougue, ele tinha feito aquilo como uma brincadeira para o dono do açougue. Veja que tipo de brincadeira muito interessante, né? O fato de ele ter vendido na cidade do lado não descaracterizava um pouco aí o ânimo jocande, né? Esse ânimo de brincadeira. Mas o mais engraçado é que a preliminar, percebam só, era de nulidade do processo, ou cerceamento de defesa, porque ele dizia que ele queria uma perícia e que essa perícia ela iria aferir se houve ou não houve uma brincadeira. Eu me lembro que eu fui despachar esse processo com o desembargador, e disse: desembargador, a minha dúvida é quem é que vai ser o perito? É o Tiririca? Né? Tom Cavalcante, o perito? Né? Vou trazer o maior de todos, Sérgio Malandro, né, para fazer essa perícia. Sérgio Malandro é um ser muito inteligente porque ele construiu toda a vida dele. Eu admiro demais aquele rapaz, aquele senhor, né? Ele com certeza tem uma iluminação muito maior do que a minha, porque ele construiu toda a vida, paga as contas, né, vive bem, com 5 frases. Gugu, iê, né, ha, né, e mais umas 2 ou 3. O cara desse é tralhado para fazer uma perícia dessa. Então, veja, é uma tese absolutamente, Vitor, imbecil. É difícil até você repudiar, dizer por que você não acolhe uma tese dessa. A tese é tão desarrazoada que é uma dificuldade natural para você dizer: olha, eu não vou acolher por isso. Mas mesmo assim a gente tem que enfrentar. Dizer: olha, não tem sentido, não tem brincadeira, não, mesmo que fosse brincadeira, isso não desnaturaria efetivamente a ideia. Claro, Vitor, que a vontade que dá é dizer assim: olha, não vou, isso é uma loucura, não vou nem apreciar, mas tenho que enfrentar. E aí é perigoso porque essas teses esdrúxulas são teses difíceis, né? Aplicável, Lohana, é aplicável, tá? Mas com uma certa parcimônia, porque a gente vai ter efetivamente a própria figura da autodefesa. Então, veja, para a gente fechar essa ideia do contraditório, nós vamos ter essa contradição de teses, uma contradição relevante, repito, não tão rara, mas que eu vou ter que enfrentar cada uma delas. Tá? Ainda seguindo na ampla defesa, eu queria ver 2 direitos que são derivados da ampla defesa, são direitos decorrentes naturalmente do exercício da ampla defesa. Falando do direito ao silêncio e do direito de não produzir prova contra si. Então, o réu ele tem o direito, efetivamente, de produzir prova contra si, ele tem direito de produzir, ele tem direito ao silêncio, tem direito a não produzir prova contra si. O réu ele não está obrigado a falar em nenhum momento do processo. Desde lá do iniciozinho, voltando um pouco àquela nossa pergunta, desde o iniciozinho, no momento do auto de prisão em flagrante, até o final. Ele permanecerá em silêncio se ele desejar, e esse silêncio não é efetivamente aplicável de nenhuma forma, de maneira a criar qualquer tipo de presunção contra o réu. Ele permanece presumivelmente inocente, a dúvida permanece favorecendo a ele, e etc. Então, o direito ao silêncio é um direito que eu não posso negar ao réu. Agora, quando eu falo em direito ao silêncio, a gente precisa entender que esse direito diz respeito à acusação que o réu está respondendo. A princípio, ele não poderia
efetivamente silenciar quanto à sua qualificação. Então, quando ele no interrogatório, questionado sobre a sua qualificação, nome, endereço, estado civil, ele deve responder. O direito ao silêncio vai ser aplicado, é aplicável apenas e tão somente, repito, no que diz respeito ao fato em si, à acusação em si. Mas, Vitor, essa diferença que você acha estranha, ela se justifica por quê? Porque lá no processo civil, que você tem, como você bem disse, existe a figura da confissão ficta, né, da presunção de validade ou de veracidade dos fatos alegados pelo autor, decorrente muitas vezes da revelia do réu. Essa diferença se explica porque o processo civil, em regra, está instrumentalizando, ele está tratando de interesses que são interesses disponíveis, né, que são interesses efetivamente disponíveis. Então, isso faz com que eu diga o seguinte, olha, ele está abrindo mão de um bem que ele pode abrir, né, que é o patrimônio dele, se ele não quis se defender, ele está deixando de defender um interesse que ele pode abrir, quer dizer, ele pode negociar, ele pode dar, ele pode doar. É por isso que no processo civil a gente tem uma pegada um pouco diferente. Mas veja, quando o processo civil está discutindo, né, nos seus objetos, especificamente naquele processo, direitos indisponíveis, também não se aplica essa revelia tão ampla. Deixa eu te dar um exemplo, a guarda de um menor. Né? Então, eu e Tiziana estamos discutindo a guarda de um filho. O meu silêncio não será entendido da mesma forma, porque o interesse que está ali em jogo é um interesse logicamente indisponível. Então, a diferença de tratamento ou de consequência ou de efeitos do silêncio do réu é tão contundente, considerando a realidade do processo civil e do processo penal, considerando o valor que a gente está ali a discutir. No caso, eu não posso imaginar que o meu silêncio no processo penal faça com que haja uma presunção de culpa, aquele ditado do quem cala consente, não se aplica no processo penal, porque eu continuo tendo a meu favor, militando a meu favor, a presunção de inocência, tá certo? E também eu vou dar ao réu, também derivado do princípio da ampla defesa, eu vou dar ao réu o direito a não produzir provas contra si. Então, um direito de não produzir provas contra si. Então, dentro desse componente, a gente vai ter essa possibilidade, que é a ideia de que, olha, eu não preciso trabalhar, eu não preciso colaborar com a produção da prova quando ela, de alguma maneira, me prejudica. Não tem por que fazer isso. Cabe à acusação, e somente à acusação, provar os fatos que ela traz ao processo. E aí não há muita dúvida. Agora, o que é importante da gente fixar já nessa nossa aula sobre o direito ao silêncio e sobre o direito a não produzir prova contra si? É que é possível, olha que interessante, ele não foi feito para isso. Ele não foi feito pensando nisso, mas ele acabou atingindo. Ele foi feito pensando no réu, no acusado, mas ele pode ser aplicado em situações extremas à testemunha. E aqui a gente vai ter que entender o seguinte: a testemunha ela tem duas obrigações. A testemunha tem duas obrigações. A primeira obrigação é falar. Ela não pode silenciar. E a segunda obrigação é falar a verdade. Então, a primeira obrigação é falar, a segunda obrigação é falar a verdade. Ela tem que ter essas duas obrigações: falar e falar a verdade. Perfeito, ótimo, tranquilo, etc. Agora, se aquilo que ela tem que falar representar a produção de uma prova contra ela, nesse momento, eu vou garantir o silêncio àquela testemunha. Um exemplo simples: eu e o André praticamos o crime juntos. André teve menos sorte do que eu e é réu do processo. A dupla de barbudos, né? Os barbudos do crime, foi efetivamente réu do processo. O que é isso? Azar.
só lamento, né? E eu, o Motinha, sou indicado como testemunha. Quando o juiz me perguntar onde eu estava e fazendo o que na hora do crime, teoricamente, o que eu teria que dizer? Porque eu tenho que falar e falar a verdade. Eu tenho que dizer, eu estava com o André praticando o crime. Não tem sentido. Eu estaria a produzir uma prova contra mim. Então, nesse caso, eu vou estender à testemunha o direito ao silêncio. E mais, a testemunha não vai precisar provocar ou produzir uma justificativa, porque não teria lógica, né? Olha, excelência, é o seguinte, eu não vou responder, não, porque se eu tiver que responder, eu vou ter que dizer que pratiquei o crime com o André. Ou o Rafael Jumento, você já disse. Então, eu não preciso justificar. Né? Evidente que se amanhã, né, isso é uma prova bem difícil de ser feita, mas se amanhã eu conseguir provar que eu poderia ter respondido e eu não respondi por malandragem, aí eu vou responder pelo crime de falso testemunho. E isso só vale, preste atenção, se o que eu fosse falar representasse a produção de uma prova de crime. Se o que eu fosse falar fosse algo que iria denegrir minha imagem, a minha honra, a minha personalidade, a imagem social, trazer danos à minha família, isso não vale. Aí eu tenho que falar. Ou seja, a testemunha só pode utilizar a seu favor o direito ao silêncio e o direito a não produzir prova contra si, se e somente se aquilo ali representar a imposição, né, de uma assunção de crime. Ou seja, eu só posso permanecer calado se aquilo que eu fosse falar representasse um risco criminal, assumir um crime em si. Pode ser referente a outro crime, pode sim. Ou seja, o que importa, a sua pergunta é excelente, porque no meu exemplo parecia que era só em relação ao André, né? Não, é qualquer tipo de crime. O que importa é que esteja dentro da esfera penal, tá certo? Se eu não posso confessar, eu não posso responder, porque naquele momento eu estava praticando um outro crime, vale do mesmo jeito. Agora, se naquele momento eu estava realizando um ato que não é um ato moral, que não é um ato socialmente adequado, mas não é criminoso, eu vou ter que responder do mesmo jeito. Tá? A testemunha, por exemplo, naquele momento estava traindo o esposo, traindo a esposa, aquilo ali não é crime, então ela vai ter que responder. Tá bom? Sobre ampla defesa, alguma dúvida? Podemos avançar? A gente vai ver que o contraditório tem uma compreensão, a ampla defesa é mais complexa, veja, eu estou falando aqui há praticamente uma hora sobre a ampla defesa, mas é porque ela tem todos esses meandros no processo penal que são muito relevantes. Sobre o contraditório, mais importante do contraditório é a gente entender a ideia central dele. Qual é a ideia? Da chamada paridade de armas. Então, o contraditório, o nosso processo é um processo contraditório, porque, acima de tudo e além de tudo, a gente vai ter a busca por essa paridade, essa igualdade de armas, ou seja, que eu tenha as duas partes com a mesma distância do juiz, um juiz um pouco equidistante das partes, e dar às partes as mesmas condições para que elas possam instrumentalizar o feito, produzir suas teses, fundamentar suas teses. Né? E esse contraditório, ele vai se materializar através de dois direitos, o chamado direito à informação e o direito à reação. Então, para que o contraditório se materialize, o que eu preciso ter? A ideia, dar a mesma informação às partes. Então, imagina que de uma determinada prova veio aos autos. O juiz mandou produzir uma perícia. Ato de ofício do juiz. A perícia foi encartada nos autos. O que ele vai ter que dizer? Vistas a acusação sobre a perícia. Vistas a defesa sobre a perícia. Ele tem que prestar a mesma informação, na mesma intensidade, na mesma direção à acusação e à defesa. É um tratamento isonômico. É porque todo mundo fala, e é correto, de que o princípio do contraditório positiva e materializa a isonomia dentro do processo. E não só a informação. Eu tenho que permitir e viabilizar às partes a reação. De nada adianta, eu disse, olha, eu produzi uma perícia
está aqui a perícia. Se eu não permitir que a acusação e a defesa falem sobre a perícia. Então, vou dizer, fale a acusação em 5 dias sobre a perícia. Fale a defesa em 5 dias sobre a perícia. Aqui eu vou contar para vocês um segredo. Durante muito tempo, na minha graduação, eu acho até que depois de formado, eu tinha uma dificuldade muito grande de separar na minha cabeça o que era ampla defesa do que era contraditório. E aí eu usava um subterfúgio malandresco, bastante malandro. Eu falava como se fosse uma coisa só, ampla defesa e contraditório. Sabe, assim como Sandy Júnior, que são filhos dos Chitãozinho de Chororó e casado com a família Lima. Como eu não sei quem é quem, eu jogo tudo e um deles é casado com alguém e um deles é filho de alguém, né? Não sei quem é o pai da Sandy Júnior, mas eu é o Chitãozinho e Chororó. Na hora que eu boto lá os dois, vai dar certo, né? A gente tem que evitar esse tipo de coisa. Por quê? Porque é muito fácil da gente visualizar a diferença. A ampla defesa tem um olhar voltado para a defesa, para o réu, dar ao réu as melhores e maiores condições de produzir as suas teses e de tentar, a todo custo, evitar a imposição de responsabilidade criminal. O contraditório já tem uma visão bilateral. O contraditório é aquela história do olho do peixe e do gato. Ele tem que olhar para as duas partes. Ele até pode tratar desigualmente as partes, desde que ele consiga fundamentar por que ele está fazendo esse tratamento desigual. Por exemplo, a lei diz que os prazos da defensoria pública são dobrados. Então, se eu tenho no processo um réu defendido por um advogado particular e um réu defendido pela defensoria pública, o que é extremamente comum, o prazo da defensoria pública será dobrado. Eu vou dar 5 dias para a acusação, 5 dias para o réu defendido por um advogado particular e 10 dias para a defensoria pública. Mas por quê? Porque eu percebo, e isso quem faz é a própria lei, que a defensoria, por tratar com hipossuficientes, por uma série de dificuldades, merece um prazo mais elástico em relação a isso. A mesma coisa você vai ver lá no CPC. O CPC diz que se eu tiver 2 réus representados por advogados diferentes, se o processo não for eletrônico, for um processo físico, prazo dobrado. Se for eletrônico, não. Então veja que ele desce a esses detalhes e qual é o objetivo? É que a gente saia de uma mera correspondência formal e entenda que o contraditório, esse tratamento igualitário, isonômico, equidistante, tem que ser material. Então, eu tenho que interagir com ambas as partes da mesma forma, tenho que dar voz a ambas as partes na mesma intensidade. E, excepcionalmente, se eu quiser tratá-las de forma diferente, eu vou precisar justificar o porquê de fazer isso. Tá? Por exemplo, no processo do mensalão, um processo antigo, né, mas que foi muito famoso, já tem aí 12 anos do mensalão. Quando o Supremo foi julgar, a lei que regulamenta o processo nos tribunais, que é a Lei 8.038, ela diz que a acusação falará por 1 hora, a defesa vai falar por 1 hora. De repente, o Supremo se viu na situação de julgar ali 36 réus. Como é que ele podia equilibrar isso? Não, eu vou dar 1 hora para cada defesa. Então o Ministério Público vai ter que falar por 36 horas? Qual foi a solução que o Supremo chegou? Deu 5 horas para o Procurador-Geral da República, porque ele concentrava toda a acusação, dos 36, e deu 1 hora para cada defesa de cada réu. Veja que não casa matematicamente, porque um tinha 5 horas, cada um tinha 1 hora, mas esses 5 era para tratar de todos, e tudo concentrado no MPF, e o resto era cada um em 1 hora. Então, nem sempre o contraditório é atingido com uma correspondência matemática. Como regra geral, sim, porque é fácil você definir uma correspondência matemática. Se você deu 5 dias para um, dê 5 dias para o outro. Isso tende a ser isonômico, tende a ser equânime. Mas em casos excepcionais, de uma pluralidade muito grande de réus, de uma complexidade de processo, você poderia afastar. A Lohana pergunta, a princípio do contraditório no processo penal pode ser materializado a qualquer momento processual? No processo civil, em regra, a ampla defesa tem um momento específico, né? E o contraditório pode ser alegado em outros momentos. Funciona assim no processo penal? Na verdade, Lohana, esses princípios, e aí eu me atrevo a dizer, tanto no processo civil como no processo penal, eles vão perpassar todo o processo. Todo o processo. Claro que, por exemplo, no momento em que eu apresento a minha tese de defesa, minha resposta à acusação, assim como no momento da contestação no processo civil,
digamos, a ampla defesa tem um pouco mais de ênfase naquele momento, mas eles devem acompanhar todo o processo. Não adianta eu observar a ampla defesa e não observar o contraditório ou vice-versa. Né? Deixa eu te dar um exemplo rápido. Imagina que eu mandei produzir uma perícia, a perícia veio aos autos, eu vou voltar ao mesmo exemplo. Aí o juiz diz assim, intime-se a acusação para falar em 5 dias. Aí depois ele diz, intime-se a defesa para falar em 30 dias. Ora, ele até observou a ampla defesa, mas ele matou o contraditório. E isso é em todos os momentos do processo, tanto aqui quanto lá, tanto no processo civil quanto no processo penal. Vanessa, a questão da limitação do número de testemunhas, a gente vai ver, quando a gente for ver lá em processo penal 2, e eu espero imensamente que vocês me aguentem no próximo semestre e estejam comigo em processo penal 2, né, até porque eu tenho conta para pagar, preciso de vocês, né, então a gente espera estar junto lá. E lá a gente vai ver que, em geral, Vanessa, a lei já baliza o número máximo de testemunhas, dependendo do rito. Por exemplo, no caso do rito do júri são 8, no caso do rito ordinário são 8, no caso do rito sumário são 8. Então, em regra, a própria lei já impõe essa limitação. Agora, se o juiz efetivamente quiser limitar, ele primeiro vai ter que limitar de forma igual, né? E segundo, ele vai ter que fundamentar por que ele está limitando. Ele vai, não é um ato meramente arbitrário, ele vai precisar indicar, se Deus quiser, Jailson, espero você com toda a certeza. Então a gente vai ter que entender que o juiz pode até limitar, e seguindo um pouco da matriz legal, mas ele vai ter que fundamentar o porquê disso. É um pouco mais elaborado. Tá? Agora ele pode dizer, olha, eu vou limitar só aqui a 3 porque é suficiente. Tal. Agora ele corre um risco grande, porque se amanhã eu consigo verificar, eu consigo provar que aquela prova testemunhal foi insuficiente para dar lastro à minha tese, ele pode estar criando aí uma nulidade que não existiria se ele tivesse deixado livre as partes para a produção daquela prova nos termos que a lei conferiu. Tá? Isso aí é mais fácil a gente visualizar, Vanessa, no caso do juizado especial. No juizado especial, a lei é omissa, a lei não fala qual é o número máximo de testemunhas. Alguns adotam o referencial do próximo procedimento que está acima do juizado, que é o procedimento sumário, que determina até o máximo de 5. Outros entendem que 3 são suficientes, mas é um jogo complexo de fundamentação que o juiz vai fazer. Sobre esse monte de coisa que eu falei para vocês, alguma dúvida? Agradecendo a André, a Tiziana aí por compartilhar aí como a intimidade da nossa casa, né? Muito bom estar com vocês. Na quinta-feira, depois de amanhã, a gente vai concluir essa unidade. Vai ser uma aula diferente, uma aula de uma dinâmica diferente, porque nós vamos ver vários princípios, quase 6 princípios, quase não, 6 princípios, só que são princípios menores, menos complexos. Veja que eu passei 1 hora para a defesa. A gente vai matar alguns princípios na quinta-feira em 5 minutos. Tá? Com isso, a gente conclui essa grande unidade, para na semana que vem partirmos para uma nova unidade, que é o inquérito policial. Tá bom? Queridos, um beijo grande a vocês, obrigado, toda a saúde do mundo. Se Deus quiser, a gente se encontra na quinta-feira. Um beijo. Abraço. Um abraço. Obrigado, Freitas. Até quinta-feira, se Deus quiser. Uma boa noite para vocês.